mais uma vez, a graça e a paz de Jesus à igreja, amém? É uma alegria muito grande, antes de mais nada, tê-lo aqui conosco, tê-la aqui conosco. Já agradeço a Deus por sua vida, você que conseguiu vir à casa de Deus com essa chuva toda, você conseguiu vir à casa de Deus, vencer alguns obstáculos, algumas dificuldades e conseguiu chegar à casa de Deus. Então, eu já me sinto assim muito agradecido a Deus por sua vida aqui, por sua presença aqui neste lugar. E também agradecer a Deus por toda a liderança da igreja, né? Porque um evento tão maravilhoso quanto esse não poderia acontecer se a igreja não estivesse de braços dados, se a igreja não estivesse, né, junta, se a igreja não estivesse trabalhando como ela vem trabalhando, uníssona, né? Isso é muito bom e Deus tem nos honrado muito, mas muito mesmo, por conta dessa igreja tão maravilhosa que trabalha junto, né? E a gente chegou até aqui, graças a Deus, por conta dessa liderança, por conta dessa igreja que tem um compromisso muito grande com a palavra de Deus. Então eu quero parabenizar a toda a equipe da igreja, toda a liderança, do menor ao maior, por toda a vontade, né? Toda a força que vocês empreenderam para que este evento e tantos quantos ainda virão aconteçam. Nada disso acontece por acaso, se não fosse pela força do braço de cada irmão, de cada servo, de cada membro desta casa abençoada e consagrada a Deus. Assentado como estamos, nós vamos partir para o encerramento do mês da família, e vamos aqui nesta noite, de uma forma bem direta, trabalhar a questão do milagre de Deus da família. Todos sabem e estão corretos quando pensam na possibilidade de a igreja continuar sendo, nesse tempo tão controverso, a célula máter da sociedade. Então a minha família, a sua família compõe a igreja. E a igreja, ela no fator espiritual é uma família que está inserida no contexto da sociedade. E através da igreja, entendam isso, que as famílias que se reúnem nela serão o depositário fiel, ok? Para uma sociedade que está se perdendo, em que de alguma forma está deixando os moldes de Deus escaparem entre os dedos. Mas é dentro da igreja, é na igreja, consolidada por famílias de Deus, famílias do Senhor, famílias que pertencem a Ele, que ali naquele lugar será o depositário fiel de Deus, do qual vai continuar retroalimentando essa sociedade que vai se perdendo. Então é interessante que nós lutemos esta noite por nossa família. O tema da nossa reflexão é: lute por sua família. Repitam comigo em nome de Jesus: lute por sua família. Enquanto você estiver lutando por sua família no mundo espiritual, você está mantendo a base dessa sociedade. Você está nutrindo essa sociedade. Porque por um momento eu queria que você pensasse nisso. Imagine se por um momento Jesus não houvera vindo. Se ele não tivesse vindo e se hoje nós não tivéssemos expectativa de Salvador. Imaginemos nós por um momento que ele não vindo, igreja não existiria. Imagine por um momento um mundo sem igreja. Eu queria que você imaginasse por um momento um mundo sem a presença da igreja. Então a igreja reunida em família, ela representa Cristo nesse mundo. E ao representar Cristo nesse mundo, ela é um refletor. As famílias refletem a imagem de Jesus. Por isso nós devemos lutar por nossa família. E aqui esta noite eu aprendo muito com um personagem, um homem de Deus, que defendeu a sua família. E diga-se de passagem, não era uma pessoa perfeita, como nós não somos perfeitos. Quem aqui é perfeito, levante a mão. Não tem como. O único perfeito de fato e verdade é Deus na pessoa de Cristo. O que passar disso, somos pessoas que estamos coadjuvando uma promessa, uma transposição, uma melhoria, uma transformação de vida enquanto estamos aqui.
E aí, quando eu luto por minha família, independente de quem seja ela, os integrantes dela, eu começo a perceber que não é na perfeição que nós vamos vencer em família, mas pelo contrário, é pela obediência, é pela vontade de Deus que nós vamos vencer em família. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia sentado como você está, e que você não desistisse da sua família. Pastor, a minha família é complicada, meu pai, a minha mãe, meu irmão. Desista desse mau pensamento. É a sua família. Deus colocou você nessa família. Então Deus não erra endereço, amém? Ou você não escolheu família? Ninguém escolhe família. Então Deus não erra endereço. Podemos até falhar. E nessa falha, muitas coisas acontecem que comprometem de alguma forma a nossa estabilidade. Mas não importa, Deus colocou você nessa família. E Deus não erra endereço. Capítulo 32 do livro de Gênesis, versículo 22 a 30. Uma reflexão básica sobre lute por sua família. Diz aqui a palavra do Senhor. E levantou naquela mesma noite, diz o texto, e tomou as suas mulheres e as suas 2 servas. Gênesis 32, versículo 22. Tomou também seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva do dia, ou a alva que subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Abramos parênteses, os anjos não poderiam passar da noite para o dia, dependendo do contexto. Eles tinham que usar o corpo limitadamente, porque talvez eles estariam corrompendo a criação humana. Então eles usavam o corpo humano e saíam, e tinham que ir embora. E Jacó sabia muito bem disso. E Jacó segurou aquele anjo e não queria deixar ele ir. Enfim. Porém ele disse: não te deixarei ir, disse Jacó, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Diga para a pessoa que está ao seu lado: lute por sua família. Nós sabemos bem o contexto histórico da vida deste homem chamado Jacó. Jacó, de fato e verdade, não seria o melhor modelo a ser seguido por ninguém em era nenhuma. Ele é um dos patriarcas, é filho de um patriarca, é um dos tais, mas a vida dele era uma vida que eu não ousaria a pedir a ninguém que pudesse, de alguma forma, segui-lo. E aí, esse termo aqui que nós acabamos de ler, junto a esse contexto, vai, de alguma forma, mostrar a característica deste rapaz, deste homem, Jacó. Meu irmão, Jacó é um lutador. Jacó nasceu numa luta. Jacó nasceu em luta. Jacó, para nascer, já estava lutando dentro do ventre da mãe dele.
com seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ali ao calcanhar do seu irmão, de tanto que eles lutavam dentro do ventre da mãe. Até aqui tudo bem? Não sabemos quem passou à frente de quem para sair como primogênito. Há um detalhe muito importante quanto a isso. Depois a gente percebe que a primogenitura Deus queria que fosse Jacó. Possivelmente Jacó é quem foi corrompido. Saul passou à frente dele e a gente já tem algumas relíquias aí dessa história. Mas o fato é que ele é um lutador desde o ventre da mãe dele. Mas quando nós percebemos aqui dentro desse contexto em que nós estamos falando da família de Jacó, chegamos num domingo de encerramento que nós estamos falando sobre a questão familiar. Nós queremos fazer com que a igreja perceba a necessidade de você ser um lutador nesse tempo por sua família. Porque eu estou dizendo isso, eu digo isso porque família nos moldes de Deus tem sido deixa-me ser muito assertivo no que eu vou falar. Tem sido motivos de destruição lá fora. As pessoas estão abandonando os moldes de Deus e estão congregando várias tipologias de família. E quando nós falamos sobre esse contexto da família aos moldes de Deus, ser a célula máter de qualquer sociedade, em qualquer era, é que nós estamos percebendo de que alguém em algum plano espiritual quer destruir a família aos moldes de Deus. Mas o motivo para você lutar por sua família, mas o motivo de você não abrir mão desse campo de batalha, mas o motivo de você não arrefecer dentro desse campo de batalha os seus planos e projetos para a sua família. Qual é o tema da nossa divisa do mês? Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de quê? De paz e não de lhes causar danos, para dar o fim que vocês desejam. Então Deus tem um projeto de vida para a família cristã. Deus tem um projeto de vida para toda a família que se rende a Cristo. E a partir daqui, eu digo que hoje esses debates desses novos modelos de famílias têm causado confusão à mente de muitas pessoas. Eu não sei qual é o mundo que vai sobrar para a pequena Heleninha, caso exista vida quando ela estiver na idade adulta. Já parou para pensar nisso? O mundo que vai sobrar para essas crianças? Então nós temos que, num campo de batalha espiritual, não parar de lutar no mundo espiritual por nossas famílias. Eu percebo pessoas abandonando casamentos, abandonando os seus filhos, abandonando os projetos que tinha antes, por conta às vezes dos degringolares internos de família, e nós não podemos parar para isso. Sabe por quê? Porque se Jacó fosse parar, a história hoje seria outra. Se você parar de projetar a sua família, se você parar de lutar por sua família, daqui a 10 anos a história da sua família será outra. E Deus tem um projeto para a sua família. Entanto, meu querido, eu quero dizer para você que, me espelhando das lutas de Jacó, nós forjamos aqui a tríplice luta deste homem dentro desse contexto. Eu tenho certeza que você vai conseguir erguer dentro do contexto outros pontos aí importantes sobre as lutas de Jacó. Mas eu apenas pincei 3 por conta do tempo, para que pudéssemos entender todo esse indicativo, entender como é que se luta por uma família, entender que nós, independente de qualquer coisa, a minha família é a minha família. Deus nos deu ela e Deus não erra endereço. Amém? 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 Então, ame a Deus acima de todas as coisas e cuide da sua família. Cuide da sua família. Então, dentro dos indicativos bíblicos, dentro da vida de Jacó, vamos ver aqui a tríplice luta deste homem para proteger, não só proteger, mas levar paz à sua família. Quem aqui quer levar paz para a sua família? Levante a sua mão em nome de Jesus. Irmãos, é a sua família, irmão. Deus entregou a sua família nas suas mãos. Você é o responsável por sua família. Então está na hora de você entrar dentro da visão de Deus, erguer a sua cabeça
e começar a perceber que aquele ou aquela que tem responsabilidade sobre a sua família não pode abandonar o campo de batalha. E mais, tem que pensar fora da caixa, tem que sair da ideia de egoísmo e passar a viver para o outro. Jacó me ensinou 3 lutas importantes no que tange a minha vida e a sua vida em família. O primeiro indicativo está no versículo 24 e 26. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Toda a igreja. Jacó, porém, e lutou até que a alva, versículo 26. 26. Faz parte, esse suspense faz parte. Está tudo trabalhado, irmão. Está tudo no esquema. Toda a igreja, vamos lá. E disse: deixa-me. Porém ele disse: não te deixe. Você tem noção disso aqui, meu irmão? Ele está lutando contra um anjo que, querendo ou não, ao passar pela teofania, perdeu poderes, perdeu força. E Jacó está lutando bravamente com o anjo. Mas ele não está lutando por ele, só por ele. Pelo contrário, nós vamos perceber isso aqui. Então a primeira luta que ele imprimiu, que ele passou aqui neste primeiro momento, Jacó lutou por sua intimidade e amizade com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa lutar por sua intimidade e amizade com Deus. Ah, meu irmão, essa é uma luta infinita, é uma luta insólita, é uma luta em que você vai ter que empregar muita força de vontade. Sabe por quê? Porque a humanidade está dissociada de Deus. Jacó, neste momento aqui, está dissociado de Deus. E ele só tem uma oportunidade. Ele tem a única oportunidade de voltar a ter relacionamento com Deus. Mas deveria ser por meio de luta. Jacó tem na consciência dele a usurpação da primogenitura, que infelizmente, por ter saído depois, ele perdeu. A forma qual ele assume a primogenitura não foi uma forma salutar. Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó ele fingiu, Jacó fez algo que todos nós aqui sempre estamos fazendo, forjando coisas que não existem. Quantas pessoas estão aqui esta noite e não são o que parecem ser? Jacó estava morrendo por dentro, mas ninguém sabia disso. Jacó tinha algo dentro dele que o machucava, era um espinho na carne, porque ele é forasteiro em terra proibida. A terra não é dele, ele não podia estar por ali, ele estava fora da sua cidade. Sabe por quê? Porque um dia ele fingiu, porque um dia ele mentiu, e as consequências do pecado de Jacó estavam atingindo a alma dele. Meu irmão, se você tem a oportunidade de tomar o único remédio no planeta que vai te curar de uma doença que não tem cura, e só tem aquele comprimidinho ali, o que você faria para ter acesso a ele? Jacó sabia que somente pela bênção de Deus ele poderia voltar à amizade com Deus. O ser humano, Jacó, estava dissociado de Deus por causa do seu engano, porque ele enganou Esaú. Lembra o que ele fez para poder receber a primogenitura? Ele forjou, colocou um casaco de pelo, foi até o pai que estava cego, fez o pai passar a mão no casaco de pelo e disse: eu sou Esaú. Eu quero dizer para você que a mentira tem levado muitas pessoas para longe de Deus. A mentira mantém o ser humano distanciado de Deus. O forjar, o enganar,
Isso faz com que as pessoas vão morrendo aos poucos por dentro. E Jacó estava morrendo aos poucos por dentro. E eu percebo aqui que esse anjo é providência de Deus na vida de Jacó para mudar a vida dele. O Senhor se teofanizou. Tanto é que esse anjo aqui não deu o nome a ele. Mas foi providência de Deus. Porque Deus conhecia o coração de Jacó. Jacó estava afastado de Deus. Mas Deus nunca se afastou de Jacó. Você pode estar longe, afastado de Deus por causa do pecado, da mentira, do engano, por causa de tanta coisa que você tem cometido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ama você e Deus nunca vai se afastar de você. Ele vai até a última esperança da sua vida para manifestar o poder dele na sua vida. E ele enviou um anjo para lutar com Jacó. Jacó lutou. Ele lutou de uma forma hercúlea para que ele pudesse ter novamente intimidade com Deus. Olha, irmão, quantas pessoas perdem a intimidade com Deus todos os dias por causa do pecado. Quantas pessoas estão longe de Deus e parecem que estão perto. O pecado é a prisão que muitos estão encarcerados. O pecado é uma prisão em que muitos se encontram. O diabo é o carcereiro e a palavra de Deus é a chave que liberta. E Jacó sabia disso. Jacó tinha certeza disso, que só Deus poderia eliminar o problema da mentira, eliminar o problema da falsidade, do engano que ele vivia. Nem a família de Jacó sabia quem era ele, mas Deus sabia. E Deus enviou um anjo naquele lugar para que Jacó pudesse lutar, para que ele pudesse voltar a ser amigo de Deus. Deus era com Jacó. Deus era com Jacó. Deus é contigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é teu amigo. Cara, Jesus vai enviar providência para você, não adianta. Não adianta. Jacó está num deserto com a família. Jacó está passando poucas e boas com a família no deserto. Jacó não está mais na sua cidade, Jacó está perdendo tudo. Mas ele sabe dentro dele que o problema de toda aquela consequência era a culpabilidade dele própria. Pois ele era o responsável por aquela família. E aquela família estava morrendo por causa dele. Meu irmão, quando veio a única oportunidade que ele teve, ele não perdeu a chance. Eu queria que você nesta noite não perdesse a chance de poder lutar contra você nesta noite, de poder jogar por terra esse espírito enganador dentro de você, de você dizer assim dentro de você: eu pertenço a Deus e ponto final. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja um lutador. Volte a ser amigo de Deus. Segunda indicação do texto está no versículo de número 30. Vamos lá para o 30, para a gente ver a segunda indicação do texto sobre a questão da luta, da tríplice luta de Jacó. Essa foi a primeira. A segunda, toda a igreja junta? Porque dizia: e a minha alma... Peraí, a minha alma foi salva? Você pode repetir para você mesmo: lute por sua salvação. É a segunda luta de Jacó. Meu querido, deixa eu explicar uma coisa a você. Jesus morreu, ressuscitou, foi cuspido, foi humilhado, foi ultrajado. Só Ele pode salvar a alma do homem. Mas se tem uma coisa linda que eu vejo nos evangelhos, é que ele não força nada a ninguém. Ele não imprime em você a vontade dele, embora ele deseje que todos os homens sejam salvos. É fato, Paulo falando a Timóteo diz: olha, Deus deseja. Não quer dizer que ele esteja dizendo: olha, vai todo mundo se salvar. Ele deseja que você seja salvo. Jacó agora está atestando para nós que ele lutou pela salvação dele. O versículo 30 mostra: Jacó não queria nada senão a salvação da alma dele. Sabe por quê? Uma pessoa abençoada por Deus naquele tempo do Velho Testamento, ela tinha certeza da alma salva em Deus, porque a bênção de Deus o acompanharia.
Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, colocou a bênção dele aonde? Dentro de todo aquele que nele crê. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ele recebe a bênção de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Jacó sabia que a luta dele traria salvação para a alma dele. Eu quero te fazer uma pergunta aqui esta noite. Você tem preocupado-se com a sua salvação? Você tem preocupação com a sua salvação? Você tem lutado pela sua salvação? Ou você é mais um daqueles que não está muito preocupado, até porque não está acontecendo agora? Diga-se de passagem, Esaú perdeu a primogenitura porque ele não tinha visão futura, hein? Ele falou, peraí, de que me serve a primogenitura? Eu quero comer um prato de lentilhas agora. E é assim o pecado resolve o problema do homem na hora. O pecado mata a fome do homem na hora, mas ele não pode matar a fome espiritual num tempo futuro. Então é importante você perceber que aqui há todo um debate. Pense comigo, se ele morresse naquela condição de pecado, pense comigo se Jacó tivesse morrido fora da sua cidade, Betel, na mentira, no engano, naquele pecado em que ele saiu da sua terra. Ele estava esperando a oportunidade de poder pedir ao Senhor que o salvasse através da bênção na alma dele. Então Jacó sabia que Deus o abençoaria, e ao abençoar, a alma dele estaria aliviada. O problema todo é que Jacó compreendeu que a salvação chegou à alma dele, porque ele se arrependeu do seu pecado de ter feito aquilo com o irmão dele. Você tem certeza da sua salvação? Se você hoje lhe faltar a vida, você tem certeza onde vai repousar a sua alma? Jacó se deu conta, meu irmão, disso, que se ele morresse naquela condição, com aquela mágoa no coração, com aquele pecado acusando ele o tempo todo, porque o acusador faz isso. O acusador faz a gente pecar e depois fica falando dentro da gente assim, olha aí, você não presta, você não tem condição de ser nada, você é um zero à esquerda. Não, o Senhor está te dizendo nesta noite, você pode ser filho de Deus. Você pode passar da condição de criatura para filho de Deus. Então vamos pensar quais Jacó aqui esta noite. Quantos Jacós tem aqui esta noite? Quantas pessoas aqui pensam igual a Jacó? Por quê? Porque Jacó chegou à consciência de pecado. Quando um ser humano chega à consciência de pecado, quando chega à consciência do seu erro, não resta mais nada a fazer, senão ele buscar lutar por sua salvação. Porque ele entende que o pecado dele está matando ele e matando a família dele, que o pecado dele está trazendo consequência para ele e para quem está do lado dele. Mas quando ele tem consciência do pecado e do seu erro, só lhe resta agora dar o próximo passo, que é lutar pela salvação dele. Naquele tempo o Senhor enviou o anjo para abençoar Jacó. E nesta noite o Senhor está te enviando uma igreja, está te enviando uma palavra para você lutar agora contra você mesmo. O problema está dentro de você. Sabe com quem você está lutando? Com o pior gigante que existe, chamado eu. Você precisa matar esse eu e dizer assim, eu pertenço a Jesus e ponto final. Eu digo isso por quê? Porque Jacó já havia percebido e feito toda a leitura. Deus era severo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18. Olha por que ele lutou pela salvação dele. Olha por que ele lutou pela salvação. Toda a igreja junta. 1 de Pedro 4, 18. Toda a igreja. E se o justo... Onde vai comparecer o ímpio pecador? Em outras traduções, e se o justo dificilmente se salva? Pode ver, você tem essa tradução aí, a tradução mais próxima do original. E se o justo dificilmente se salva? Onde vai comparecer? O ímpio com acento agudo, ou seja, a pessoa incrédula, que ouve e dá com os ombros. Onde vai comparecer o pecador? Jacó sabia da severidade do juízo de Deus. Jacó já tinha visto o que Deus havia feito em toda a trajetória desde o seu pai. O que Deus havia feito para situar Israel, o povo de Deus. Deus é severo, irmãos. Deus é um bom Deus, mas Ele é justo. Se hoje Ele enviou o seu Filho
para que você pudesse, de uma forma consciente, amorosa, harmoniosa, receber o sacrifício de Jesus, dizer: Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu não posso comprar um lugar. Jesus fala: vem, filho, vem, eu coloco você no céu, receba-me, se arrependa dos seus pecados. Você não tem que pagar nada, você tem que lutar contra você. É se arrepender dos pecados, é chegar à consciência de pecado. E chegar à consciência de pecado, meu irmão, é um trauma para muita gente, porque as pessoas não conseguem olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros. Alguém brincando comigo fala: pastor, como é que o senhor pode ser vascaíno? Eu falei: nem eu sei, mas eu conheço e reconheço a minha consciência de pecado. Vou fazer o quê? Então nós temos que chegar a essa consciência, que o seu pecado está ferindo você, está trazendo causas ruins para você e para quem está do seu lado. Eu quero dizer para você aqui esta noite: seja um lutador e vença o seu pior inimigo, que é você mesmo. Seja um lutador, lute. É difícil, irmão, é difícil. Às vezes as pessoas perdem a briga para elas mesmas. Vença o mundanismo, vença o inferno. O que está esperando para você vir para o povo do céu? Terceira e última luta que Jacó enfrentou nesse contexto, o terceiro indicativo está no versículo de número, e aí a gente vai avançar um pouquinho, no capítulo 32, nós vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler primeiro 32, 11 e 12. Jacó lutou agora por sua família. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 11 e 12. Olha o milagre de Deus. Toda a igreja junta, vamos lá? Livra-me, peço, da mão de Esaú, porque olha aqui, eu o temo. Porventura, não venha e me fira, e a mãe e os seus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão. Perceberam por quem Jacó está lutando agora? Por sua família. Jacó agora está lutando por sua família. Diga para a pessoa que está ao seu lado: lute por sua família. Aleluia. Que lindo, irmão. Jacó lutou pela intimidade. Ele queria voltar a ser amigo de Deus. Ele lutou por essa amizade. Jacó lutou pela salvação da alma dele. Ele lutou pela salvação da alma dele. Mas o tempo todo Jacó estava lutando para proteger a sua família. Coloca lá no capítulo 31 agora, volta no 31, bota versículo 22 e 23, para a gente consolidar aqui esse argumento. Vamos lá, igreja. Que Jacó, 23, os seus irmãos, e atrás dele seguiu por 7 dias e alcançou. Jacó já não queria mais viver com sua família numa terra estranha. Jacó percebe que ali não era o lugar dele, e ele queria voltar com a sua família para Betel. Ele percebe que Deus já havia feito toda uma obra na sua vida. Ele chegou à consciência de pecado. Ele lutou pela sua salvação. Ele lutou para voltar a ser amigo de Deus. Ele está lutando por sua família, mas não dava para continuar com a sua família naquele lugar de provação, naquele lugar de humilhação. Não era a terra dele. Naquele lugar muito triste. Labão sempre trazia ele de volta. E Labão sempre colocava ele onde queria. O Senhor libertou Jacó e toda a sua família e o levou de volta para Betel. Meu irmão, Jacó perdeu para ganhar. Pastor, do que o senhor está falando? Todas as vezes que Labão o trazia, o enganava. E ele vivia ali naquela vida de engano. Ele tomou atitude e saiu com a sua família de lá. Nesse deslocamento ele encontrou o anjo, e com esse anjo ele lutou por sua vida, pela intimidade, por sua salvação. Ele fez passar toda a sua família na sua frente.
Ele abandonou aquela terra estranha. Ele abandonou toda forma de insurgência maligna, fora dos caminhos do Senhor, fora da terra do Senhor. Então veja o que é interessante você perceber aqui. Ele está largando toda uma vida para recomeçar com Deus. Quando Jacó sabe que o seu irmão está vindo, Jacó vai se fazer de fraco. Jacó vai mandar avisar o seu irmão, vai fazer um acordo de paz com o seu irmão, para falar aquilo que ele falou lá no 32. Eu não quero que ele fira nem a mãe e nem os filhos. Eu quero te fazer uma pergunta aqui esta noite. Você quer que o inimigo continue ferindo a sua família? Se você não tomar uma atitude, se você não se erguer sobre o seu calcanhar e tomar a atitude de sair do lugar que está limitando você, que está humilhando você, se você não se erguer, Deus não pode fazer muita coisa. Ele preferiu fazer um acordo de paz com o seu adversário do que permanecer com a sua família no flagelo de uma terra estranha. Jacó perdeu para ganhar, se fez de fraco para não pôr em risco a sua família. Diz a Bíblia que quando Esaú viu ele, falou ali: olha, eu vou abençoar todo mundo, eu não quero teu mal. Deus mudou o coração de Esaú. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai mudar o coração do teu inimigo. Vai. Uma decisão que você precisa tomar por sua família. Deus vai mudar o coração do teu inimigo. Deus vai mudar a intenção do teu inimigo. Deus vai neutralizar o pensamento contrário contra a sua vida e contra a sua família. Deus ama a sua família. Deus te deu a sua família. Honre a sua família. Se levante, tome uma decisão e abandone a terra onde você está. E migre com sua família para Betel. Existe momentos na nossa vida, irmão, e eu vejo isso em Jacó, encerrando aqui. Eu vejo essa expressão coloquial, essa expressão em alguns perfis aí. Acho que tem um amigo meu que tem esse perfil. Jacó preferiu ter paz do que ter razão. Pensa comigo, cara. Ele mandou emissários ao seu irmão que queria matá-lo, queria trucidá-lo. Ele fala assim: olha, eu tenho aqui um monte de coisa para dar meu irmão, vai lá, eu quero um acordo de paz, eu não quero mais guerra. Mudou a estratégia dele, porque para se libertar ele teve que tomar uma atitude muito forte. Você tem que perder alguma coisa para ganhar, meu irmão. Não tem como a gente ganhar tudo. Aqui não é lei de Gerson, leve vantagem em tudo, não. Você vai ter que perder para poder ganhar. Jacó perdeu tudo para ganhar paz. Leve paz para a sua família. Leve Jesus para a sua casa. Então, nem que você tenha que perder alguma coisa, sua família, seu casamento precisam ser protegidos. Você precisa levar paz para a sua casa. E para você levar paz para a sua casa, você vai ter que lutar muito. Primeiro, para ser amigo de Deus. Segundo, pela sua salvação. E terceiro, por sua família. Eu encerro dizendo que Jacó lutou por sua família, se humilhou por sua família, se fez de perdido por sua família, porque ele tinha um projeto para a família dele. Porque a família é um milagre de Deus. Não deixe a tua família se perder. Por favor, pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Diz para ela: não deixe a sua família se perder.